Olá. Bom, o professor já entrou aqui, o professor Edson Gardim, o Rodrigo M. Teles. Vamos aguardar o pessoal entrar um pouquinho. A gente bateu um papo aqui rápido, legal, bacana, né? Mais descontraído, mais solto, com o professor Edson Gardim. Já já eu convido ele aqui para entrar também. Eu acredito que esse pessoal deve ser da pós, né, de rádio e TV, da pós da USC, de São Caetano. Deixa eu chamar de solicitação para participar do visualizar. Bom, já convidei o professor Edson, ele vai agora eu entrar cheguei. aqui. Tá. Tombado não vai, tem que ficar segurando. Tudo Tô bem, bem, e professor? você? Tô meio descabelado porque eu não consegui cortar o cabelo ainda. Meu cabelo tá gigante. Ah, nossa, somos dois, ó. E olha só o meu cliente, que eu acabei de vir de lá, que ele me deu de presente. Vê se você consegue enxergar aí, ó. Estava lá agora e por conta da correria aí que eu tinha que vir para fazer a live aqui, acabei não dando tempo de cortar o cabelo também, né? Então, assim, casa de ferreiro é espeto de Espelho de pau, pau, né? é verdade. É. Eu quero ver se essa semana ainda eu consigo ir em algum que fique vazio, sei lá. Aham. Eles vão. Eu tô fazendo um vídeo de protocolo deles lá, né? Uhum. Então hoje eu fui lá bater um papo para saber a respeito do protocolo que vai ter nos salões lá de São Paulo, né? E aí, como eu atendo lá o Jassa, o salão do Jassa é meu cliente, Sei. a gente vai fazer o vídeo de protocolo das novas medidas que eles vão tomar agora por conta da retomada pós-pandemia, né? E aí eles vão ter que fazer um vídeo explicando isso para os clientes também, né? Aham. Tem muita gente que está com medo ainda de voltar para o salão, Eu porque às vezes é um sou um, lugar bem eu tenho frequentado. receio, né? A gente fica Sim, um sim. pouco instável quanto a isso. Sim, sim. Mas isso eu posso falar por ele lá, pelo que eu estou vendo, tá? Todo mundo está usando máscara, ele já mandou fazer as máscaras, inclusive, personalizadas para os funcionários, Aham. né? Então tem um protocolo lá de totem com álcool em gel, a limpeza é constante, eles não atendem mais volume de gente, somente com hora marcada. Então, eu acho que está bem seguro, viu? Bem seguro mesmo, assim, né? Precisa estar também, né? Senão, Sim, sim, precisa. Precisa, sim. Isso no ponto de vista geral, tá? Tanto de conscientização com as pessoas, entre os próprios funcionários, inclusive com os clientes e da forma comercial, porque é um salão que hoje, de repente, ele vai abrir e de repente surja lá dentro um caso lá de corona, isso comercialmente também não vai ficar legal para o salão, né? E fora a parte burocrática de multa e tudo mais assim. Então eles estão sendo bem rígidos, bem rigorosos, estão usando inclusive luz infravermelho para esterilizar tudo lá, então o lugar é tranquilo. você viu lá no Rio, né? Os barzinhos, né? O povo tudo sem Vi. máscara, tudo aqui. Que loucura, né? Então, isso não pode, né? Isso aí, essa pandemia é aquela velha coisa, né? Existem os grandes momentos da humanidade ruins, né? Mas que surgem grandes oportunidades, grandes evoluções, grandes saltos, né, evolutivos na humanidade. E eu acredito que essa pandemia também não vai ser diferente disso, né? Apesar das mortes e tudo mais que tem por aí, e do nosso cuidado, eu acho que faz a gente focar um pouco mais na coletividade, com o próximo, com os parceiros, com o próprio trabalho, na reinvenção, que é o nosso tema de hoje aqui, né? A reinvenção do audiovisual e do cinema, né? Pós-pandêmico. E é isso, né? A gente vai ter É, que realmente se adequar a tudo o isso. processo de produção audiovisual, pela SP Cine, já tem uns Aham. protocolos que permitem você fazer algumas coisas, né? Principalmente, parece que está Sim, voltando primeiro o mundo publicitário, né? sim, sim. Com algumas Tem vários restrições amigos. de protocolos, Sim. de higienização.
quantidade de pessoas dentro de uma gravação, acho que até 20, eu acho muito. Mas eles determinaram 20. Eu acho 20 pessoas para fazer, eu acho bastante até, né? Depende do tamanho da produção também. Tem produções que comportam da até produção. muito mais gente. Sim, sim. Eu trabalhei já em produções que tinham mais de 200 pessoas, assim, aquelas produções épicas, né? Comercial de cerveja, comercial de carro, e tem um número de figuração muito grande, né? Só de figurantes dá mais de 100. Tem a figuração que é ônibus com figurantes para poder fazer a Exatamente, gravação, senão não né? consegue Então, atender, né? E me parece, mas aí eles vão partir do princípio. Pode falar. me parece que o primeiro a voltar é o mundo publicitário, né? E assim, as Sim. produtoras estão. Eu tenho uma produtora também pequena, né? Eu sou professor, eu sou coordenador de curso lá na FAAP, eu dirijo a Legal. TV e a Rádio FAAP, quer dizer, eu estou com o meu tempo num limite Escasso, né? bem alto. Mas como a Sim. produtora, a minha esposa também toca a produtora, me ajuda bastante, né? Sim, E para assim, o auxiliar. Einstein, nós fazemos trabalho com o Einstein há mais de 5 anos, EAD, vídeos em geral para eles lá. E eles Aham. solicitaram a gente para gravar desde a semana passada, mas nós não gravamos no hospital, nós Aham. gravamos numa sala deles, lá na Avenida Paulista. Eu nem fui. Aí foi, Sim. a Uhum. equipe de gravação foi, eu nem fui. Mas, assim, com todas as com todos os protocolos que a gente tem que atender, né? Pouca gente, Sim. um espaço higienizado, para que. Eu acho, sim, eu acho que por conta desses novos protocolos, até a agência publicitária, eles vão ter que pensar melhor as peças deles, né? Então, assim, aqueles roteiros em que tinha um grande número de atores, coadjuvantes, vários locais, e que demandavam uma produção, né, maior, vai ter que ser pensado desde o roteiro, né? Para poder simplificar tudo isso daí. Sim, além disso, se você perceber hoje, né? Como hoje está Aham. o mundo publicitário, se a gente pegar, se você pegar os comerciais hoje, é tela, locução em off, imagem stock shot, é tudo, Sim, assim, tem muito. você percebe que não há produções externas gigantes, né? O apelo está muito mais Sim, sim. emocional, o comercial está muito mais voltado para o lado humano, Sim. storytelling cresceu absurdamente dentro de todo esse processo, né? Os comerciantes trabalham Aham. muito com a pessoa, com o ser humano, Sim. aquela forma de você envolver o ser humano emocionalmente e no final alguém assina Banco Itaú, Bradesco, Vivo É, e assim é, vai. eles já vinham fazendo esse tipo de coisa com vídeos virais, né? Então ele pegava um vídeo viral, teve acho que um do Itaú, que é do menininho que dá risada quando rasga a folha de papel, que é um bebê que cai na gargalhada, usaram o vídeo, mudaram até a cor da almofada para ficar É, no padrão lá do é comercial do verdade. Itaú. E Essa, isso assim, essa foi um gargalhada negócio que foi fez para mesmo, baratear. correu o mundo. Né? Correu, então. Então, assim, fizeram um negócio para poder baratear o custo de produção, né, e aproveitar o engajamento ali da repercussão viral, né, e hoje já é fato, né, hoje eu acho assim que tudo que está mudando, tanto no cinema, no audiovisual, na publicidade, são coisas que já deveriam ter acontecido antes, né, só, acho que só deu uma aceleração agora, né, por ser obrigado a ser dessa forma, né. Eu já tive clientes que na virada do ano agora eu ofereci de fazer live, ó, em vez de fazer os vídeos gravados, né, do protocolo, disso, daquilo outro, do procedimento, vamos fazer ao vivo, o público você já tem, a gente transmite ao vivo e já fica salvo no YouTube, e tá lá o negócio, É, né? Porque elimina também o trabalho de eu pós-produção. via, semana retrasada, uma agência de carros aqui na Avenida Sumaré, que eu moro aqui perto, fazendo uma Aham. live exatamente sobre assim, entendeu? Vendendo carro, e vendeu muito carro. Do que, em É, vez de então. fazer o comercial, vai ter que subir, vai ter que esperar, o cliente vai ter que assistir, vai ter que se interessar. Tem um monte de vaia aí que precisa Sim, sim. acontecer. E, pô, eles venderam bastante carros com uma live assim, na hora ali, Sim. estamos lá, mostrou o carro, quanto custa, quanto não custa, a promoção é essa, e pumba, bocou. É.
Percebe? Então, são Então. formatos publicitários. A publicidade é um mundo que mudou demais, né? Sim. Depois que chegou o Instagram, depois que chegou Facebook, YouTube, ela precisou se reinventar um pouco, principalmente dentro da área do audiovisual. Os grandes comerciais de Sim. 800 mil, 1,5 milhão, só para fazer um comercial, É. raramente acho que vai Acabaram. voltar, porque é muito investimento por um resultado que hoje em dia mudou. Né? Antes você tinha a televisão Então. como um grande mote de comunicação com as pessoas, com o Brasil, né? Vamos assim chamar. Se você colocar dentro de um recorte, quando você produz um comercial e joga para dentro de uma emissora, é como se 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões de vendedores tocasse a campainha da sua casa e oferecesse ali o pacote de Omo com todas as características de todas as novidades que o Omo apresenta. A televisão era Sim. assim, ela exercia esse papel de venda, né? Onde você simplesmente sentado via o produto, gostava, chegava no fim de semana, você ia no supermercado, comprava o produto. Esse é um mundo normal, Sim. que a gente conhece, que a gente viveu É. durante muitos anos. Mudou, acabou. Eu vejo um formato bem diferente. A gente ainda vê comerciais com grandes produções, de Johnson Johnson, empresas multinacionais ainda Sim. acabam fazendo até película. Né? Mas eu não Sim. vejo isso como um futuro muito longo, não. Não sei a sua opinião. Sim, sim, não, isso com certeza vai mudar. Eu já trabalho já nessa área já há mais de 10 anos, né? E eu já consegui perceber essa evolução. Quando eu comecei a trabalhar com comerciais, eu fazia bastante atuação. Eu fui dublê do Rodrigo Faro um bom tempo. Nessa época ainda usavam as câmeras. Eu era mais magro, né? Então e a gente usava a mesma roupa. Então eles provavam tudo em mim, fazia acerto de luz, de câmera, movimento, as falas. Ficava 2 dias ensaiando. Aí ele chegava lá, gravava em meia hora, recebia 1 milhão e ia embora para casa, né? Mas assim, desde essa época, né, que usavam câmeras pesadas. Quando eu comecei a trabalhar com fotografia profissionalmente, foi que veio o advento da Canon, né? A câmera Canon que fazia vídeo. Gravava já em Full HD, né? E ali, pelo fato de você ter lente intercambiável, você conseguia imprimir ali um vídeo, um aspecto fotográfico com profundidade de campo, com aquela textura que você não conseguia em filmadora, né? De TV, assim, ou de qualquer outra que Mudou fosse. tudo, E né? aí veio o advento Mudou do, tudo quando a Canon então, e aí, lançou isso, mudou mudou. tudo. Mudou o Então, assim, mercado. Né? mudou. O mercado geral. E outra, uma porque se tornou acessível a pequenos produtores, né? Eu acredito que seja o nosso caso, né? E do que comprar uma câmera de 70, 100 mil reais, você comprava uma de 5 e estava fazendo o vídeo tão bom Então, quanto, e aí você se destacava na criatividade. Então, assim, foi o que me destacou também. Né? Então, o período que eu trabalhei nos bastidores da produção ou atuando, né, eu sempre acompanhei lá as câmeras, usavam ARRI, Red, câmeras de uma fortuna, sim. né? A Varicam. E um equipamento, hoje se tornou um trambolho, é um negócio enorme, enorme. Precisa de 5, 6 pessoas para poder dar conta de uma câmera, de um assistente para trocar lente, alguém só para fazer o foco. Aí você tem uma Sonyzinha hoje que você paga R$ 4.500 com a lente excelente, que ela identifica o rosto e segue o rosto aonde a pessoa for. Então, assim, não justifica mais pagar uma fortuna dessa, né? Exatamente. Eu uso, quando eu vou gravar, eu uso a 6.400 que eu tenho. E é isso mesmo. Você programa foco só no rosto, foco só no olho, o foco acompanha a pessoa. Sim, Se você se desloca dentro sim, da cena, o foco acompanha o rosto, porque um dos grandes problemas, e assim, como se fosse uma pegadinha, né? Você gravava uma cena, achava que estava em foco. Quando você chegava numa ilha, você falava, ficava, pô, o foco está no não tava. botão, não está na pessoa. Isso aconteceu com muita gente, aconteceu comigo, aconteceu com Comigo também. muita gente Sim, sim. se atrapalhou com o foco pela sensibilidade que a câmera tem. Né? Sim, E assim, sim. se você Então, eu também trabalho.
Tá Fala, bom? fala. Pode falar. Se- Tá, eu também trabalho com Sony hoje, né? A maioria dos trabalhos são feitos com Sony por questão de redução de custo e tamanho, né? Em alguns trabalhos eu costumo usar a Blackmagic Ursa, a Blackmagic Pocket, quando precisa de uma textura mais cinematográfica, Mais né? Mais cinema, pesada, né? essas câmeras são Ou que o ótimas. orçamento justifica São aquilo. ótimas. Sim, mas a Sony é excelente. Eu usei a Canon um bom tempo e aí eu já gostava dela, né? Mas aí a Canon começou a fazer aquela coisa da jogada comercial, né? Eles lançavam uma nova câmera, aí saiu a Mark III, todo mundo esperando 4K, todo mundo esperando ali os 120 frames por segundo, ou no mínimo 60 frames por segundo no Full HD, e Nada, nada, é verdade. né? E aí tremia um pouco, você estabilizava a imagem na pós-edição, quando era uma câmera mais solta. Aí a Sony veio de uma vez só, com a 6300, né? A 6500, ela foi e revolucionou. Aí tomou todo o mercado da Canon de novo. A Canon já dominava esse mercado com esse tipo de Porque, câmera. Aí a Sony fez uma câmera mais enxuta, com foco automático, com 4K, com slow de 120, com a textura melhor que a da Canon e mais é acessível. verdade. Pronto, acabou o mercado para a Canon. Hoje em dia quem trabalha prefere Sony. Tanto é que a Canon lançou agora uma 4K. Né? Sim, a R, Isso, né? E Sim, porque a Canon é uma, eu acho uma imagem excelente da Canon. Muito bonita. É uma textura mais para o lado cinematográfico. A Sony é uma sim. textura muito mais para o lado televisivo. Obviamente, Aham. em cima dos controles, você pode ir arrumando isso. Né? Você esquenta mais, Sim, esfria sim. mais. Aí você mexe com a temperatura de cor normalmente. Mas eu tenho as duas. Tenho as duas. Dependendo do Aham. tipo de trabalho que a pessoa pede, que a pessoa quer. É, Aí eu vou com as duas, óbvio, né? Porque quem tem dois tem um. Né? é Dentro de uma verdade, isso é gravação, verdade. você não pode estar. Pode ser que dê um problema, né? E aí eu mostro as duas, às vezes, para o cliente falar: essa tem essa textura, vai te dar esse resultado, isso. Sim, E aí o cliente mesmo escolhe, fala: eu gostei mais dessa cor de imagem. Aí a gente faz a opção. Só que uma é 4K, a outra é Full HD. Então, isso aí é. já tem uma diferença. Né? Apesar que, quando Sim, você sim. edita e exporta, não dá para exportar em 4K, porque ninguém vai assistir também, porque poucas pessoas Não tem têm. nem TV para isso por Né? enquanto, né? Tá começando. Exatamente. Ainda a gente está dentro de um processo de evolução, de software. Tem vários, computadores que você consegue rodar 4K. Mas um Mac, por Sim, exemplo, sim. separa R$ 18.000, o mais simplesinho, para você conseguir. É verdade. Um MacBook Pro, hoje, é uns 18 conto. Não é o top, não, é o É. mais ou menos. Não, Né? intermediário ali. Isso porque o dólar também tá, É, o, tá dó- é, desenfreado, né? o dólar disparou e a gente acabou se perdendo. Agora, Sim. voltando um pouquinho sobre cinema, né? A gente falou do mundo Aham. publicitário, vamos falar um pouquinho de cinema. Cinema, a coisa pegou, né? É. Obviamente que os grandes nunca pega, né? Pega de médio para Sim, sim. baixo. Então você tem Sim. figurinista, você tem iluminador, você tem operador de áudio, você tem sonoplasta, você tem backstage lá, como é que chama? O assistente de palco. Enfim, você tem uma série Uhum. de profissões, né? Editor, no cinema, Sim. que assim, os caras, e agora? Né? O que eu faço? Porque parou. Uhum. Né? É. Já não era fácil, né? O cinema brasileiro, por mais que ele tenha se destacado em algumas obras que eles fizeram, né? Que até concorreu o Oscar lá, a Central do Brasil, né? Ó, o meu amigo aqui, o Paulo Pioli da Praça é Nossa, acabou de entrar. Abraço, viu, Ô, Paulo? Paulo! Ele faz o Mineirinho da Praça é Ô, Nossa. Paulo! Muito bom, muito, Que ele muito fala, legal, eita, muito fuminho legal. banso. Esse aí é legal. A praça, Tá olha, acompanhando aqui também. vou contar uma É. historinha, você é mais novo, talvez você Aham. conheça, mas Sim. talvez tenha gente aqui mais novinha. Quem criou, hoje chama a Praça Nossa. Isso começou em Sim. 1900 e bolinha, 1950, Sim. um senhor que tinha
uma empresa chamada Baú da Felicidade, que era o Manuel da Nóbrega, e ele criou a Praça da Alegria, que era uma tapadeira de fundo, imitando uma praça, um banco, os personagens iam chegando. Quer dizer, então, é para você ver a reinvenção, né? A reinvenção já começou naquela época, porque quando surgiu a televisão no Brasil nos anos 50, né, era cara e coragem, né? Inclusive, o Carlos Alberto, hoje ele é meu cliente, né? Eu vou começar a produzir as lives dele, o canal do YouTube dele. Eu já cuido do marketing do instituto dele, o Instituto Nóbrega, né, que cuida de pessoas albinas, e do marketing da esposa dele, que é uma médica, a doutora Renata de Então Nóbrega, você conhece a história, né? Você conhece a história. Sim, bastante. Ele conta tudo. O filho dele escrevia junto, o Carlos Alberto de Nóbrega, escrevia junto com o Jô Soares, a família Trapo. E foi um grandes... Tinha o Bronco, né? Que era o Ronald Golias, Otelo Zelone, Cidinha Campos. Não, tinham grandes atores, né? Esquecendo. E o Jô Soares escrevia junto com o Carlos Alberto de Nóbrega, escrevia as histórias. Né? Então, obviamente, o Carlos Alberto está há anos e anos e anos lá no SBT. Eu cheguei a trabalhar lá no SBT, mas no jornalismo. Eu trabalhei com o Boris Casoy, e eu corri as praças para dar uma padronizada no jornal, porque estava... O Silvio Santos nunca gostou de jornalismo, nem de esporte, nem de futebol. Porque é obrigado. Né? A gente sabe disso. Até hoje ele mexe bastante. Então, ele põe às 3 horas da manhã no jornal lá. Porque ele não gosta. Mas, como existia um contrato e ele precisa seguir, então é obrigado. Mas foi um momento muito, muito bom que eu passei lá no SBT. Uma emissora, era lá na Vila Guilherme ainda. Eu estou falando tudo isso por causa do Paulo. Tá? O Paulo que está assistindo. Porque lá na Vila Guilherme chovia, enchia d'água, e eles fizeram a filmoteca, onde guardavam as fitas, que era a fita beta, né? Sim. No térreo. E um dia choveu muito em São Paulo. Eu entrei com o Boris Casoy, que a gente tinha que pôr o jornal no ar, né? Às 7 horas da noite entrava o jornal. Isso era umas 2 horas da tarde. A gente entrou com um caminhão dentro do SBT, abriu os portões, porque tinha água até na cintura. O que tinha de fita beta boiando lá em cima? Cara, eu falei, meu Deus. Nossa. E é um acervo muito rico, né, que não podia se perder assim. Então, a televisão, né? A gente falou um pouquinho de cinema, né? A televisão ganhou muito com tudo isso. Ganhou demais com tudo isso. As pessoas voltaram a assistir televisão, voltaram a se informar pela televisão. Né? Porque até então ela era estava assim... A internet, né? Estava quase virando um patinho feio. Né? Eu tenho 2 filhos, a minha filha tem fazer 19, meu filho vai fazer 13, sem televisão. Netflix, computador, celular. O meu filho é joguinho com os amigos que ele joga, um mora aqui perto, outro está em Londres, outro está não sei aonde, e eles ficam jogando campeonatos, assim. E quando ele não está fazendo isso, ele está no computador, ou estudando, ou vendo outros jogos. Não tem mais a cultura televisiva. Né? Eu não sei, a televisão precisa se reinventar, está tentando se reinventar. Se você perceber... Eu comecei a perceber algumas coisas, né? A época, eu teve um tempo que eu era diretor de cena numa produtora de Goiânia, que ela tem filial no Nordeste, lá no Maranhão. Então eu morei lá 1 ano. E nesse 1 ano lá a gente produzia muitos comerciais de varejo para a rede de supermercado da região, lá dos estados ali em volta, né, do Nordeste, concessionárias de carro e tudo mais. E lá tem a filial do SBT, tem a filial da Rede Globo, que é da família Sarney, tinha o SBT da Lobão, aí tinha a filial da Rede TV, da Record News tinha a filial lá, né? E aí eu percebi uma coisa que eu achei muito interessante, e isso foi uma ideia que eu até hoje estou tentando trazer para cá, né? No SBT de lá, eu não lembro se era SBT ou se era na Record, mas o horário que eles vendiam para a produção local era o horário do meio-dia. Eu sempre acompanhei a audiência para poder ver os programas, Inclusive eu ajudei a produzir um programa lá chamado Tudo de Bom, no SBT, que está lá até hoje, esse programa já tem
já tem 6 anos já que está no ar. Mas tinha uma coisa muito interessante, que o horário do meio-dia, que era o horário que eles vendiam para programas independentes, tinha eu não lembro agora o nome do programa, mas era um senhor, igual o Siqueira Júnior, que agora está na Rede TV, aquele jornalista engraçado do Amazonas, né? Era um senhor com a bola, no chroma key, o filho dele com a câmera fixa no tripé, e ele transmitia não sei como na época, e ele ficava falando, contando história, né? Falando isso, não sei o quê, as pessoas ligavam, ele atendia, participava, sorteava almoço em restaurante lá da capital, e não sei o quê. E assim, de todos os programas do canal que tinha lá, era o que mais tinha audiência. Ele cobrava assim, R$ 500, R$ 1.000 por merchan para falar do mercado, do restaurante, da padaria, não sei o quê, e ele faturava por mês mais de 50 mil. Consegue imaginar? Em 2 pessoas, o apresentador e o filho na câmera que ficava transmitindo, acho que por um notebook ou um computador, o sinal, né? E gravavam em um cômodo da casa deles. Então, isso há 7 anos atrás. Então, eu já comecei a observar por aí. E eu sempre pensei assim, a gente tem a região da Grande São Paulo, ok, né? A gente aqui do ABC, né? A gente é obrigado a consumir conteúdo da capital São Paulo, né? Mas, por exemplo, eu moro aqui, meu escritório fica em Mauá, né? Trabalho em São Paulo, mas meu escritório é aqui, né? E atende algumas pessoas aqui do ABC. Para que interessa eu ligar o jornal, né, agora, ligar lá o Cidade Alerta e ver a história do botijão que explodiu em Carapicuíba, Osasco, sabe? É algo que não influencia em nada na minha vida, né? E Exatamente. você vê, às vezes, artista na televisão, que o cara, ele é bom, tá lá por meritocracia e tudo mais, mas de repente você conhece alguém na sua localização que o cara é até melhor que aquele lá. Então, por que esse cara não tá lá e esse tá, né? E eu percebi essa coisa da regionalidade da comunicação, né? Eu pensei, por que o SBT não tem uma televisão? Desculpe, querido. Oi? Tentou-se fazer isso e surgiu, depois morreu um pouquinho, com as rádios, que eles acabavam chamando de rádio pirata, né? Porque, na verdade, esse tipo de deixa eu colocar um pouquinho aqui, que eu estou segurando ele na mão, porque ele estava carregando. Esse tipo de comunicação mais centralizada, por exemplo, eu moro aqui na Pompeia. Se eu precisar de um serviço qualquer dentro da minha casa, eu não vou procurar esse serviço lá em Santana, por exemplo. Não faz o menor sentido. Aonde que eu tenho que procurar? Aqui perto da onde eu moro. Percebe? Então, essa comunicação estava começando a surgir com as rádios. Como é que chamava? Não era rádio pirata, tinha um outro nome. Rádio, não, era rádio comunitária. Rádio Exatamente. Comunitária, então, essas rádios seriam rádios menores, que, por exemplo, rádio Pompeia. Então, ia localizar o bairro Pompeia, ia criar uma programação e os prestadores de serviços, as padarias, comércio em geral, poderia anunciar na rádio, porque quem tivesse ouvindo poderia precisar de algum serviço, certo? Só que as grandes ficaram incomodadas. As grandes emissoras começaram a chamar isso de pirataria. E aí, não sei como, o Congresso esfriou essa possibilidade de você ter uma rádio local. Entendeu? E o que poderia acontecer? Roubar a audiência das grandes. Né? E que possivelmente devia estar acontecendo. Exatamente. Foi aí que eles começaram a tesourar essas emissoras. Mas aí o tempo passou, agora a gente tem a nossa internet, canal de YouTube livre. Agora não tem jeito. E agora não tem mais limitação. Então, por exemplo, quando eu idealizei essa coisa de fazer uma TV de verdade aqui na região do ABC, eu pensei, vamos fazer um negócio segmentado. Eu participei da feira da Sete, que tem lá no... Onde que foi, Frank? A Sete? Foi na Embi, né? O Center Norte. Você conhece o Engenheiro Olímpio? Você conhece o Engenheiro Olímpio? Não, Engenheiro Olímpio. Não. Ele é um dos diretores lá da Sete. Ah, que bacana. Então, e aí eu percebi a diferença do que eles tinham para mostrar na feira.
né? A primeira feira que a gente foi no ano retrasado, estavam vendendo câmeras, vendendo ah, equipamentos, né? Era mais focado em equipamento, coisa pesada, coisa bruta, assim, né? E alguns ali, uns stands muito tímidos, né? Começando com microcâmeras, que você só liga no USB ou cabo USB, que era pequenininha para ficar fixa. Aí o outro vendendo software de jornalismo, o outro vendendo plataforma de streaming. A gente foi o ano passado de novo. 80% da feira é só aquela coisa do diminuto. Era só câmera pequena, só software de automação, só coisa local, regional, inclusive mudou antena. Completamente. Hoje a gente não consegue. Eu, por exemplo, mesmo com o projeto de TV para o ABC, eu não consigo um sinal aberto, porque não tem concessão para isso. Existe aquela coisa do lobby, da fortuna, de toda a estrutura. Não precisa Mas mais disso. se eu tenho internet, não precisa mais disso. Se eu tenho internet, Facebook, eu consigo localizar as pessoas que eu quero, direcionar para o lugar que eu quero. E aí eu pensei bem assim, bom, se hoje a grande quebra de barreira, de paradigma é a internet, e agora tem as TVs smart, e que você baixa o aplicativo, vai surgir aplicativo aí dos canais que você vai conseguir segmentar por região, né? Isso não deu 2 anos, foi exatamente o que aconteceu. Sim. Agora a Globoplay tem lá o aplicativo dela, que passa o conteúdo da Globo, mais o conteúdo gravado. E aí outra coisa também que eu consegui prever, isso eu tenho prova com vários amigos que eu conversei, foi da coisa da segmentação do anúncio. Ou seja, o senhor está na sua sala, assistindo a Globo, né, a novela da Globo. E a sua esposa está no quarto assistindo a novela da Globo, o que eu supus que ia acontecer? Vai chegar um momento que no comercial, para você, vai passar o comercial da Volks, o comercial da Pirelli, comercial, né, de cerveja, e para ela que está no metrô da Globo, Boticário, Avon, seja o que for. E é exatamente o que está acontecendo agora com o Globoplay. E abre caminho para você conseguir fazer anúncio de coisas menores. Então, por exemplo, se eu tenho uma padaria, eu consigo anunciar no Globoplay para minha cidade, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu comentei há 2 anos atrás para um monte de gente, muita gente entendeu, outras não, vamos esperar para ver, e aí agora acontecendo. Inclusive, pensa assim, e quem vai fazer o comercial para a Globo? Os pequenos produtores. Ou você faz um comercialzinho bacana e patrocina para sair lá, ou eles vão inventar alguma coisa e faça você mesmo, que também é moda, faça você mesmo o seu site, faça você mesmo N coisas virtuais, né? E aí agora, dentro do Globoplay, você escolhe o tema que você quer, né? Padaria. Coloca lá foto, vídeo de pãozinho, preço, o seu logotipo, você mesmo faz seu comercial e passa no Globoplay. Exatamente o que eu tinha falado há 3 anos atrás. Não, mas que vai ter a segmentação. Isso foi uma consequência, né? Que a gente começou a perceber. Sim. Que isso iria ocorrer mais cedo ou mais tarde. Vai ser cada vez maior, se você prestar atenção. Por exemplo, você entra num site. Puta, eu estou procurando um carro. Aí você entra lá, começa a olhar, Volkswagen. Estou lá no site. Mas não dá 30 segundos. Você entrou no Face, já vem a propaganda. Você procurou um carro. Assim, quer dizer, os caras, é o Pixel, cara, né? Ele rastreia o seu Pixel, o seu RG da internet. Você respirou, os caras falam saúde, entendeu? Verdade. Porque a gente está cercado, a gente acha que não, mas a gente está cercado por todos os lados. Obviamente, de uma maneira sadia, né? Não é nada, não é nada ruim. Mas então conspiratório. Isso tudo, né? Isso tudo que a gente está falando é a internet que chegou para ficar cada vez mais. A hora que chegar o 5G vai mudar de novo. Tá? Eu não sei como é que as emissoras vão sobreviver, porque vai alterar completamente. Né? A gente falou um pouco do mundo publicitário, a gente falou um pouco do cinema, a gente falou um pouco da televisão, agora a gente está falando um pouco da web, né? Que é a ferramenta dos jovens. Né? Você vê eles o tempo todo com uma facilidade de manuseio das coisas. Eles têm, eles rapidamente eles espalham uma informação. O que era muito difícil, a comunicação entre as pessoas, se tornou a coisa mais simples do mundo. Né? A ferramenta escolhida foi o celular, o veículo, né? O meio de comunicação foi o celular, que foi o mais escolhido.
entre todas as ferramentas, porque você vai para qualquer lugar com o celular na mão, né? Não há nenhuma maneira de você... O celular, você volta ou não? Esquece o celular em casa, você volta para pegar ou não? Ah, volta, ixi. Todo mundo volta. Tem gente, o meu pai ele sai de, meu pai é mineiro, super apressado, ele sai de casa e esquece minha mãe, mas celular não. Celular ele volta. Mas é assim, você vê hoje os alunos em sala de aula, caneta, caderno, imagina, celular. Não, Né? Aí você prepara uma aula, dá uma aula, ele vai lá, fotografa o que interessa e vamos embora. Né? Então, mudou, né? A molecada hoje, eu que sou mais velho... Inclusive agora, nesse caso pandêmico, com as aulas online, né, professor? Eu acredito que vocês estão fazendo aulas online. Sim, né? foi um... Então. No começo foi muito difícil para todos, assim, né? Porque não é fácil você dar uma aula. A aula presencial tem uma pegada completamente diferente. Você tem a pessoa, a pergunta e resposta é muito automática. Você tem... Sim. É diferente. A humanização da aula, né? A humanização da aula, a interação. É isso. Quando você chega aí, você tem que expor uma situação, uma ideia. Os alunos estão lá, às vezes eles não ligam a câmera, eles ficam com as câmeras desligadas. Você não sabe se você está falando com eles ou se o cara foi tomar banho, por exemplo. Entendeu? Então, no começo a gente demorou um pouquinho para entender a ferramenta, mas agora parece que deu uma boa... Agora é férias, né? Mas a partir depois do primeiro mês, aí a gente conseguiu pôr um pouco as coisas em cima de um trilho, né? Para que ficasse uma lógica a aula, né? Mas não é fácil, não. Você trabalha 3 vezes mais. Eu imagino. Eu tiro isso aqui por mim. Então, assim, eu gravei muito vídeo para Redditor, para Embraer, né? E, inclusive lá para o Jastro, para divulgar o salão. Acompanho ele no SBT, na Fábrica de Casamento, em outros programas. Então, assim, eu acompanhava ele nos eventos. Então, assim, a gente estava viajando pelo Brasil, né? Que ele estava vendendo o workshop dele através de uma marca de cosmético, né? E a gente estava viajando para Curitiba, para o Nordeste, para um monte de lugar. A gente tinha 6 viagens planejadas para fazer, que era o workshop, os cabeleireiros pagavam para poder assistir ele presencialmente e eu fazia o vídeo teaser do que foi o evento para vender o próximo. Né? E isso também acabou tudo, né? A gente tinha 6 viagens programadas, foram todas adiadas os eventos, e a gente não sabe se de repente isso vai voltar tão rápido assim, o ano que vem, né? Porque a pandemia passa, mas o vírus não, né? Ele vai continuar ainda, não sei se você vai poder ter essa aglomeração, porque a gente conseguia juntar de 500 a 600 cabeleireiros num auditório, né, num local de evento, e passava o dia todo lá. Aí a saída são os cursos online, né? Inclusive hoje na reunião a gente estava conversando a respeito dos cursos online dele, que eu vou começar a gravar esses cursos online dele para a gente vender em plataformas de EAD. Porque e com a possibilidade, inclusive, de fazer ao vivo, né? Por enquanto, não tem outra. Eu tenho um curso lá na FAP que eu acabei criando de uma brincadeira que eu comecei a fazer. A FAP traz alguns alunos de terceiro colegial para conhecer o campus, para ver, né, o interesse pelos cursos e tal. E me pediram para fazer uma ação junto com os alunos. Eu falei, quer saber? Vamos então brincar de ser apresentador de TV. Nós temos um Twitter muito legal, um estúdio muito grande. Eu imagino. Um dia eu quero lá conhecer. Vai sim. Vai ser um prazer. Assim que tudo voltar, eu vou te convidar. Assim. Legal. E aquilo foi tão bem, foi indo. E eu criei um curso de apresentador para a televisão e para a web. E parou na 9ª turma, né? Eu tive um dia de aula e aí veio a pandemia. Não dá, é um curso presencial, você tem que estar com a pessoa.
eu até pensei, falei, bom, eu vou tentar fazer online, mas tem coisa que dá, tem coisa que não dá. Esse é um curso que eu Não dá. percebi. Vai muito de atuação Você também tem da que estar junto pessoa, com a né? Tudo pessoa, mais. você tem que dar dica. É. Você pode fazer isso virtualmente, mas aí eu penso, Não é a mesma coisa, né? não é igual, não é igual. A pulsação é outra, né? Pulsa de uma Uhum. outra maneira. Então a gente vai esperar a volta aí para ver, para retomar, né? E, Sim, sim. Até falando nessa questão de switcher, né? Eu estou me especializando agora em um software chamado vMix, né? O pessoal usa muito outros programas para edição, inclusive a mesa física, né? E aí passa por algum programa para poder fazer o streaming ou a transmissão do sinal. E aí, há um tempo atrás, eu conheci um software chamado vMix, que para mim é um software que está revolucionando o mercado audiovisual, né? Por N quesitos, porque dentro do meu notebook, né? Lógico que tem que ser um notebook um pouco mais parrudo, né? Com placa de vídeo senão não dedicada e tudo roda. mais. Mas assim, eu tenho um estúdio de TV móvel no notebook, né? Então assim, eu estou fazendo bastante live show, né? De dupla sertaneja, uma coisa e outra. Lógico que tem a parte física, que são as câmeras, o cabeamento, a mesinha de corte de câmera de uma para outra, mas a codificação, a inserção de legenda, logotipo, trilha sonora, vinheta, insert, faz tudo por esse software. E eu consigo, inclusive, fazer a parte de automação para que isso seja automático. Então, com o notebook, eu tenho um estúdio de televisão. Então, Eu você estava vê, gravando a não doutora Renata precisa lá na. mais, né? Não precisa mais. Não. De toda aquela estrutura. Eu estava falando, eu gravava a doutora Renata toda quinta-feira no programa da Nani Venâncio na Rede Brasil, que fica ali na Indianápolis. Uhum. E aí eu, como meu assistente lá, a gente estava vendo o Twitter de lá, né? É um negócio fantástico. Eu admiro de ver aquele monte de monitor, tela, aqueles equipamentos Botão que caríssimos, não né? acaba mais. Doido, não acaba mais. E aí eu perguntei, mas que software que você usa? E, esse daqui era estúdio alguma coisa lá. Você já ouviu falar do vMix? O cara nunca ouviu falar desse programa. Não. E eu falei, não conheço. Eu falei, nossa, como não, cara? Por exemplo, até a questão de videochamada, Mochilink, eu consigo fazer um Mochilink com celular. Então, se eu estiver aqui no estúdio, estou aqui no meu estúdio, e eu tenho um telejornal, eu gero um link e mando para qualquer pessoa pelo WhatsApp, a pessoa clica nesse link, o celular dela já vira o meu Mochilink. Ou então eu conecto o celular da pessoa, né, numa placa de captura e numa filmadora e transmito pelo celular. Então, até aquele Mochilink que custava, ou custa, né, até hoje, 80 mil reais, você elimina com o celular. E se você quiser um zoom ali, de repente um microfone de lapela, você põe na filmadora com a placa de captura e funciona do mesmo jeito. Do mesmo E é jeito, um é software verdade. assim, e um software acessível, né? Ele é assim, acessível para quem é profissional, né? Ele custa aí a licença de um ano, você vai pagar agora com dólar uns 5 mil reais na licença. Mas é um software Não, mas completo, se você né? dividir por Um todos, debate. né? Você vai gastar Aham. menos de vai, 500 reais por mês. Ele se Sim, paga. sim. Para você Ele se paga. faturar, é uma ferramenta Ele se paga. se paga, virou uma ferramenta de trabalho, né? Então, assim, a tecnologia ela realmente veio para avançar, tornar acessível para muita gente, e quem já tem essa vontade de fazer alguma coisa é o pontapé, né? Inclusive, por exemplo, esse vMix, eu consigo fazer. O pessoal de televisão do interior usa para fazer aquele link de ponto a ponto, né? Onde a televisão matriz, né? Ela passa a programação pelo software, manda por IP para o outro software, eles se conversam, né? E o cara faz o link e passa a programação continuamente através de um software de notebook. Então toda aquela estrutura física, aqueles racks gigantes, cheios de equipamentos caríssimos, Não, não. né? Não é mais necessário Isso já fazer isso foi. aí. Eu criei um curso lá na FAP, já tem um ano, de produção audiovisual de 2 anos. Você faz o curso em 2 anos. Você se forma Sim. como se você fizesse a graduação, entendeu? Aham. Você estuda 2 anos, só que ele é altamente prático, né? E a gente está Sim. migrando para todas essas ferramentas que possibilitam é, de uma forma muito mais em conta, né? Aham. Um investimento muito menor, qualidade de trabalho e estar no mercado altamente atualizado, percebe? Sim. Você Sim. não fica mais, preciso de grandes equipamentos. Acabou isso. Eu sento na Não. praia, levo Não. meu Mac e edito um comercial se eu quiser.
tomando caipirinha. E quem Exatamente. fala que não? Sim. Né, então. Você vê isso até pela qualidade de câmera de celular, né? O objetivo do celular de vender hoje não é mais qualquer coisa que ele tenha, é a câmera. Ele faz foto boa, ok. Se não faz, não Não presta. presta. É isso. Exatamente. Então, o investimento ali no celular é 90% câmera, processamento de imagem e vídeo, né? O resto é estética, é a tela, é a marca, seja o que for. Sim, Então, sim. inclusive, eu já peguei imagens de celular que me mandaram, não deu tempo de gravar tal coisa, a pessoa foi, fez a cenazinha com o celular, eu baixei essa imagem, que ela manda por WeTransfer, né, algum site assim de link, e a imagem eu encaixo no meio das outras, ninguém nem vê a diferença. Não, não, Então, é um não. negócio assim Você não absurdo, né? percebe. É. As próprias emissoras misturam broadcasting com celular. Se você não é da área, aquilo passa, ó, Aham. batidão assim e vai embora. Porque a É. qualidade dos celulares as imagens, eles estão investindo muito nisso. Né? Quando Sim, você sim. compra um celular de 4, 5 mil reais, você tem 4K de câmera, uma imagem perfeita. Né? E assim, Perfeito, exatamente. né? Por exemplo, eu fui fazer uma viagem para Nova York o ano passado, que eu precisava gravar lá o Robson Jessa recebendo um prêmio, né? O Brasil, da Brazilian Times. Sim, E aí eu tenho a minha câmera, né? Tem o gimbal, é um equipamento que usa para sim, estabilizar a sim. câmera, mas eu pensei, bom, vou gravar ele pela cidade andando com uma câmera dessa, um trambolho desse aqui, tudo bem que é reduzida, mas ali são 1,5 kg. Você carregando aquele ali meia hora vira 10 quilos, fácil, né? É. Chega uma hora que cansa. E aí eu passei na loja BH, que chama BH Foto e Vídeo, que é uma grande loja que tem em Nova York lá, né? Conheço Que lá. pega um quarteirão inteiro. E aí eu solucionei tudo isso com isso aqui, ó. Então, Uma câmerazinha, a Osmo Pocket. E aí eu fiz 90% do vídeo todinho da viagem com essa câmerazinha, em 4K e câmera lenta ao mesmo tempo. então, você vê, cara, Aí eu andava com ele no metrô, o povo achava esse cara é louco com esse negocinho na mão, né? Mas ninguém imaginava que eu estava gravando. Tanto que eu não poderia gravar dentro do metrô de Nova York com a câmera grande, né? Ou na rua, a ficar andando com isso mesma na rua. coisa é o Mas com drone, isso né? aqui, Antes, o que você tinha que fazer é, para fazer uma imagem aérea? Alugar um helicóptero. sim, era Quanto helicóptero. custa alugar? Essa época que eu estava no Maranhão, era uma fortuna. Essa época que eu estava no Maranhão, eu cheguei a pegar a parte do helicóptero. Estava começando a surgir o drone, mas não era o drone marca, né? Era aquela coisa que você comprava as peças e você mesmo Sim, montava. sim. Mas aí fui fazer uma filmagem do loteamento lá na beira do mar, né, numa falésia. A gente foi de helicóptero, um Robson 22, 44. Tirou as portas, né, a gente foi pendurado para fora com a câmera filmando lá para baixo. Hoje eu tenho um drone que eu consigo mandar a 7 km de distância. Daqui do teto do prédio do meu escritório, eu já mandei no centro da minha cidade, na prefeitura, nos bairros, fazer a cena. Eu nem vou no lugar mais, eu mando ele daqui. Exatamente. Você vê, o que a gente está falando o que o mercado está proporcionando para a gente hoje. Né? Então, as produções, as produtoras, o mundo do audiovisual, ele teve e está tendo, e acho que vai ter ainda por muito tempo, uma transformação muito grande. Né? Não há mais a Sim, necessidade de você precisar ter rios e rios de dinheiro para conseguir montar uma produtora com equipamento. Nossa, eu lembro, né? Eu trabalhei em grandes produtoras, era uma parede inteira de equipamento para fazer um slow motion. é, Então, nossa, tinha equipamento com mais equipamento. O que faz isso? O slow motion. Quer dizer, tudo isso ficou no passado. A gente vive hoje um mundo do audiovisual completamente diferente. As emissoras estão percebendo, as produtoras, sim. obviamente, já estão vivendo isso, as agências de propaganda precisaram se reinventar, o mundo publicitário mudou bastante por causa disso. Essa telinha de 7 polegadas aqui que a gente usa virou o grande veículo de comunicação. Sem ele, Uhum. você se desplugou do mundo, se desconectou, você não sabe mais nada do que está acontecendo. É aqui que a gente pega a maioria e a grande quantidade de informação, seja ela em vídeo, seja ela em áudio, seja ela em texto, seja ela da forma que for. Mas esse, Uhum. esse aparelhinho que desvia quando a gente liga e fala com. Raramente isso acontece. É o É, grande, é o grande
é a grande mídia do momento, é o grande meio do momento. É ele que permite Sim. todo esse papo que a gente está falando até agora, graças a esse aparelhinho, que eu lembro que eu assistia um filme que tinha o Dr. Spock, você deve lembrar, eu não lembro o nome do filme agora. Star Trek, nossa, eu sou fãzaço. Aquela série americana, que quando eles chegavam eles estavam no espaço, aí eles iam chegar num planeta, aí eles ficavam, um ponto se desmaterializava e eles caíam no planeta, eles se materializavam no planeta. Alguém pegava um fone e falava, chegamos, estamos bem. Isso já era o celular. Um celular. Né? Isso já era a comunicação sem fio, aquilo que proporcionou tudo isso que a gente está vivendo. E quem entra no mundo do audiovisual percebe que o leque de opções que existe hoje no mercado é gigante, é enorme. O que tem de coisa para fazer no mundo do audiovisual, diferentemente do que era 10 anos atrás, 20 anos atrás, no máximo, sim, mudou completamente. É um dragão gigante que precisa ser alimentado, né? E eu acredito que os bons profissionais, ou pelo menos quem não seja profissional, mas que seja muito criativo, que é o caso dos YouTubers, estão fazendo isso. Sim. Então, os caras... como é que você ia imaginar que uma pessoa normal, um ser humano normal, ia ter 40 milhões de pessoas seguindo ele? 20 milhões de pessoas. Tem mais audiência que muitas emissoras de televisão que gastaram fortunas. Sim. Então, né? E isso é que eu percebo com os artistas que eu estou trabalhando agora, né? Que todos eles têm o seu trabalho na TV, mas eles querem se profissionalizar na internet, né? No YouTube. E para mim isso foi um nicho que surgiu, e aí, graças a Deus, eu estou conseguindo me virar muito bem. E com essas ideias que eu já vinha trazendo de questão de live, né? Quando começou a pandemia, muita gente de profissional da área sentiu. Para mim, não. Para mim, choveu de trabalho, né? Essa semana eu tenho 3 live show para fazer, para o senhor ter ideia, né? Aí entre grandes e menores, grandes e pequenas, né? Mas a trabalho não faltou, graças a Deus. Eu boto o pessoal para trabalhar comigo de freelance e graças a Deus como eu já vinha com foco já nessa coisa de live, já me preparando com o software, com a parte de adaptação, né, de equipamentos, né, de conversão, de conexão, de adaptação, para mim foi só assim um pontapé, né, foi o pontapé para tudo, né. E aí já se tornou um produto. Então eu estou te falando que eu agora vou fazer as lives do Carlos Alberto. Então acho que toda terça-feira vai ter a live dele com a participação do público, né. Então, isso é uma estrada sem volta, viu? Você só vai somar e aperfeiçoar até um momento que você vai chegar, talvez num topo e falar, bom, agora é o meu canal, e aí você parte para uma tacada maior pela qualidade e pela capacidade que você tem de trabalho, né? Sim. Eu tô acompanhando alguns artistas, né? Por exemplo, eu vi uma live do Ratinho, né? Do SBT também. E aí acho que foi o Atacadão, né? O mercado que patrocinou. Até pela viabilidade financeira de algum comércio de médio porte, né? Conseguir entrar nesse mercado de merchants, que é o que eles estão fazendo em relação à TV. O cara pagaria ali 100 mil reais para poder aparecer num programa de TV. Se ele pagar 10, ele está dentro da live. E a questão da audiência é a mesma, só que o feedback que quem está apresentando ali tem é instantâneo. Você sabe quantas pessoas estão vendo, quem foi que viu, se alguém comentou, se já quer comprar o seu negócio, você entra em contato, já faz o cadastro, já manda o link. É rápido, é coisa assim instantânea, ao vivo, é na hora. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. A venda ela acontece ao vivo, né? O que pode sobrar para as emissoras, mesmo se reinventando, são os grandes anunciantes. Por exemplo, como é um produto que você vende em São Paulo, mas você vende no Acre também. Percebe? Não é uma coisa segmentada, única, vai só para um tipo de público, não. Então, carro. Você vende em São Paulo e vende lá no Amazonas também. Então, eu acho que alguns anunciantes, alguns produtos vão ainda sustentar as emissoras. Né? A gente percebe que
o país o Brasil é um país pobre, a gente sabe disso. Se você pegar um raio de 10 quilômetros da Praça da Sé, vai mudar completamente a sua visão de país, porque é um país pobre, é um país que tem poucos recursos financeiros, é um país, não é uma Europa onde você tem a possibilidade de sair num teatro, ou ir num café, ou dar uma volta. E a televisão europeia, se você olhar todas as televisões, é um lixo, é uma porcaria, tem nada de bom. Porque eles não ligam para isso. Né? Eles têm outras culturas, a leitura, o café, o teatro, o cinema. Né? Então, eles têm outras preocupações. Como no Brasil nós temos um público pobre, muito pobre, né? que a televisão traz como forma de entretenimento barata e simples. O máximo que você pode gastar é um saquinho de pipoca com uma Coca-Cola. Né? Que se você for comprar isso no cinema, é mais caro que o ingresso de cinema. Até agora eu não entendi por quê. Né? Mas se você prestar atenção, fica mais caro você comprar pipoca e Coca-Cola do que você assistir o filme. Né? Parece que é da mesma empresa, né, que comercializa o filme, vende a Coca-Cola e... Eles ganham. Eu sei que no cinema, a rede de cinema fica com 50% do faturamento dos ingressos, mas ele tenta engordar essa fatia, vendendo ali o seu commodity, que é a pipoca e o refri. Tanto que você não pode vir com o refri de fora. Vir com a latinha do McDonald's lá dentro, não pode. Você tem que entrar com a Coca-Cola escondida dentro da bolsa. Eu já fiz muito isso, porque eu acho um absurdo. Então, assim, eu acho que tem oportunidade para eles, né, de fazerem a venda deles, de faturar um pouquinho a mais. Mas, assim, isso pode ser a pedra no sapato deles a partir de agora. Porque com o advento do Netflix, agora a gente já tem a Amazon, aí vai ter a Apple, vai ter a Disney. O que vai sobrar para o cinema? E aí você vai no cinema ver um filme, não dá um mês que o filme saiu de cartaz, menos de um mês ele já está numa TV dessa, por assinatura, um canal desse de assinatura. Vai chegar um momento que, tipo assim, a pessoa ela vai poder optar entre ir no cinema e assistir em casa, e paga o valor do ingresso em casa. E qual que é a diferença? Não, eu assim, pelo lado saudosista, o charme de você se arrumar, de você pegar o carro, o você passeio, ir até né? o cinema, depois que terminou o filme, você vai jantar, comer uma pizza, conversar sobre o filme. Isso é um ritual que eu gosto. Eu gosto de fazer. Não, eu também gosto. Nossa, antes da pandemia, eu ia para o cinema 3 vezes no mês. Então, raramente perdeu um lançamento de um blockbuster, né? Mas por conta de toda essa consciência, né, desse gasto desnecessário com pipoca cara, ou a comodidade de estar em casa e você vê o filme pausar e ver outra coisa. Eu acredito que o público mais jovem vai aderir pesadamente, né, nesse quesito. Pode ser, eu não sei. Agora é um teste para o cinema dos mais complicados, né? Porque cadê a plateia? Né? O cinema vive de plateia. Né? O cinema, Exatamente. Hollywood investe milhões num filme, mas ganha 20 vezes mais. Né? Por isso que lá é uma indústria. A nossa indústria cinematográfica ainda está muito fraquinha ainda. A gente não tem essa visão muito de indústria. O americano tem o cinema como indústria, né? O europeu tem o cinema como arte. Então são olhares, recortes diferentes. O americano ele faz 300 filmes, 30 deu certo, pagou tudo. Né? E quando a gente fala em dar certo, é faturar milhões e milhões e milhões de dólares. Uma coisa bem grande, bem compensadora. Né? Agora, com tudo isso que aconteceu, eu ainda me admiro, por exemplo, do Cinemark não ter criado o próprio aplicativo dele de streaming, né? O aplicativo da Cinemark, a Cinemark na sua casa. Isso eu acho que já vai surgir. Só sair, mas agora precisa se reinventar, né? Tudo estava muito acomodado, assim, cada um no seu quadrado, né? O cinema, o teatro, a televisão,
a internet. Tá. De repente sobrou o quê? Professor, Né? Sobrou, o nosso tempo aqui já essa acabou. comunicação que explodiu. Essa comunicação explodiu. Assim. Eu acho que a quantidade. Vamos lá, gente. O tempo aqui da live ele acabou, né? E aí só está faltando segundos. Então, o professor estava encerrando, então acabou cortando a imagem dele. Mas então, na sala, a gente tem aí mais uma hora lá frente, ou as considerações finais, se o professor quiser, né? E eu vou só aguardar o professor aparecer aqui no pedido de solicitação da videochamada e retorno aqui com as considerações finais dele ou o prolongamento do assunto. O professor Edson já está online, ok? Vamos só aguardar aqui a solicitação de participação da chamada com ele. Vamos lá, professor. Bom, enfim, estava falando aqui sobre a reinvenção dos programas de cinema em linguagem audiovisual, né? E a gente debateu aqui, entre N assuntos, né? O cinema, o audiovisual e as novas tecnologias e o advento da transformação do audiovisual, né? No seu geral, para as novas tecnologias, inclusive pós-pandêmica. Né? O professor está online, só esperar ele me chamar para aceitar ele aqui, apareceu. Aceitar o professor Edson Gardim. Está aguardando aqui a chamada. Chegando. Aí está entrando, entrou. Oba! Voltamos. Oi, professor. Vamos lá. Uma das limitações aí do Instagram é que ele só permite a Não, chamada de uma legal, hora. E ele só avisa quando falta segundos para acabar. E não deu tempo de cortar o senhor aí e acabou cortando a sua fala. Mas pode fazer a consideração final. Se o senhor quiser prolongar o Não, eu assunto só também, estou à queria, disposição. assim, o audiovisual, para quem é da área, para quem quer entrar no audiovisual, assim, informar que é um mundo que vai crescer cada vez mais. Nós temos ferramentas Sim. cada vez mais novas, cada vez mais modernas, cada vez mais próximas de todo mundo. O advento internet, o advento Facebook, Instagram, YouTube, essas plataformas estão aproximando cada vez mais as pessoas do lado pessoal, do lado comercial e do lado profissional. Né? A gente acaba percebendo que é um caminho sem volta e é um caminho que vai levar cada vez mais a grandes conquistas, a grandes possibilidades de comunicação. O que era, eu acho que não é mais. Eu acho que esse break que foi dado um break no mundo da comunicação que como vai ser a reinvenção, ninguém vai reinventar o cinema, nem o teatro, não é isso. Mas Sim. a internet, eu acho que o cinema vai continuar sendo cinema, aquela tela grande, aquela projeção, você indo com a sua esposa, com a sua família, seu namorado, com a sua namorada, fazendo trabalhando um sábado à noite, ou uma sexta-feira, ou um domingo, onde você vai ter uma diversão diferenciada, saindo de casa, aproveitando a cidade de São Paulo, se alimentando num bom restaurante, comendo uma boa pizza, tomando um bom vinho no sábado, que também faz parte da vida. E, ao mesmo tempo, você vai poder fazer isso pedindo na sua casa, né? Um vinho,
uma pizza e assistindo via streaming pela Netflix, pela Amazon, pela Globoplay, não importa por onde. Então, eu acho que é um leque de possibilidades e de comunicação que acaba tendo espaço para todo mundo. Né? Eu acho que não só a internet, não só o cinema, não só a televisão, pulveriza. Essa pulverização, eu acho que ela freou, parou por causa de um problema que a gente está vivendo inédito. Eu jamais esperava passar por uma situação dessa, acho que em geral. Mas uma hora, aos poucos, a retomada será gradual, né? E aí as produções cinematográficas podem voltar. O cinema trabalha com grandes produções, gigantescas, né? A televisão um pouco menos, mas também é um meio de comunicação que envolve muita gente de qualquer produção que você faça. O mundo publicitário está se reinventando, está percebendo que gastar 800 mil, 1,5 milhão para fazer um comercial de 30 segundos, talvez fique até fora de moda, né? E surge aqui esse aparelhinho pequenininho que proporcionou a gente ficar conversando quase 1h30 sobre o assunto audiovisual, que é um mundo fascinante, cheio de caminhos e cheio de possibilidades. Quem for ingressar agora para essa área vai perceber que a oferta de possibilidades é gigante, é muito grande. E muito prazer em falar com você, aprendi muito com você também, querido. Vi muitas pessoas elogiando bastante aqui. Você está meio famoso. Não, tem sempre uns amigos, né? Você está meio famoso aí no meio. E assim, a hora que nós voltarmos, a hora que a FAP voltar, gostaria que você fosse conhecer lá. Vai ser uma honra e um prazer receber você lá com a gente. Tá bom, Kiko? Eu fico agradecido. A honra foi toda minha de conhecer uma fonte de sabedoria como o senhor, né? É legal compartilhar isso aí. O meu sonho de infância sempre foi trabalhar com rádio e televisão, com cinema, essas coisas assim, né? Mas por conta da família carente, das nossas origens, acabei não possibilitando esse tipo de oportunidade, né? Mas o meu sonho sempre continuou. E a partir do momento que eu consegui conquistar a minha primeira câmera, foi onde eu consegui mudar a minha história, consegui mudar o rumo da minha vida. Hoje eu tenho aqui no meu escritório, tenho clientes bacanas, legais, assim. Não consigo empregar como um CLT, né? Porque nem cabe ao meio audiovisual ter CLT como funcionário. Mas consigo ter um leque grande aí de freelancers, pais de família que trabalham comigo, né? E aí, graças a Deus, teve essa visão de fazer lives, né? De me preparar para isso. Quando a pandemia começou, eu estava pronto, assim, então não mudou nada. Os eventos que eu tinha cancelaram, mas surgiu um monte de live no lugar, né? E eu estava preparado com o que eu tinha na mão, né? Então, por exemplo, eu comecei a usar placa de captura de videogame para conectar uma câmera no computador, né? E, em vez de ter um switcher caro, né? Esse tipo de coisa assim. E aí eu percebi que agora acabou de surgir uma nova profissão, né? E graças a Deus aí pela quantidade de convites que eu estou recebendo para falar, fazer live com as pessoas explicando o que aconteceu, o que eles podem fazer, surgiu uma nova profissão chamada streamer. Né? Tem o youtuber, que é o cara que vai lá falar no YouTube, e agora tem o streamer, que é o cara que vai fazer streaming de vídeo. E vai conseguir transmitir evento, transmitir aula, o que o senhor imaginar ao vivo, né? Para qualquer lugar do mundo, em vários idiomas, e por aí vai. Então, eu acredito que agora com essa pandemia surgiu a nova profissão, chamada streamer. Né? E graças a Deus aí, acho que já estou emplacando aí como o primeiro, assim, com esse título. E já está pegando essa modinha, né? Tanto que a própria televisão tradicional, agora o pessoal que trabalha lá me convida para fazer esse tipo de serviço para eles, né? E está sendo bem legal, é um sonho realmente de infância que eu tive, né? E eu espero que isso surja oportunidade para várias outras pessoas que queiram trabalhar nessa área também. Como eu te falei, esse software, o VMix, ele é o software mais completo que tem e pouquíssimas pessoas no Brasil sabem operar esse programa. Né? Eu participo de vários grupos de audiovisual, de televisão, de você imaginar.
e volta e meia tem alguém lá falando que está com vaga para operador de VMix para fazer evento, para fazer isso, fazer aquilo outro, e não tem gente qualificada para fazer, né? Não tem, só tem um curso agora que saiu, que inclusive eu comprei, que é de um amigo meu do Edi Santos, né, que ensina a operar o programa, né, o VMix. Mas assim, o operador, que o cara que consegue fazer a transmissão ali ao vivo com o seu notebook, são raros, raríssimos. Né? E aproveitar essa coisa da raridade, porque com a alta demanda, né, o faturamento dessa pessoa também sobe, né, a valorização dela. E aproveitar essa onda. Tem que aproveitar essa mesmo. onda. Agradecer à faculdade também de São Caetano do Sul, conheço lá, morei em São Caetano. Sim. Foi um prazer estar junto aqui com vocês. Espero que a gente tenha conseguido passar alguma informação importante, né? Interessante para quem ficou com a gente, para quem assistiu uma parte, para quem assistiu inteiro. E até uma próxima oportunidade. Sim, vai ficar salvo aqui no Instagram dele. A gente converse mais por aí. Com certeza, se Deus quiser, vai ser um enorme prazer conhecer o senhor pessoalmente e ver mais de perto o seu trabalho aí, o senhor ok, com tanto amor. Encerramos por aqui? Podemos encerrar, tá? E aí eu vou deixar salvo aqui no Instagram da faculdade, e aí eles decidem se isso vai ficar lá. Tá bom, querido. Tá bom? Foi um prazer a todos que participaram. Também agradeço e até uma outra oportunidade. A gente está sempre à disposição para dar, para somar alguma informação sobre esse mundo do audiovisual. Sim. Legal. Eu que agradeço, Um professor. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.